No último dia 20 de agosto, o conceito de democracia americana foi posto mais uma vez à prova no Afeganistão. Para falar sobre o assunto, a gente tem aqui o repórter especial do Estado de São Paulo, Lorival Santana. Mais uma vez, obrigado. Como é que foi o clima na eleição? Porque tinha uma ameaça rondando o Talibã, era uma coisa que era sabida, estava ameaçando os eleitores de atentados e tal, se comparecessem às urnas. Como é que foi o clima lá no dia? Exato. Teve dois atentados grandes antes da eleição, né? Só que o Talibã, com muitas intimidações, né, dizia que ia cortar o dedo dos eleitores, o dedo que tinha a tinta, né, de quem vota. Mas quando chegou no dia da eleição, realmente aconteceram duas coisas. Primeiro, muito pouca gente foi votar, até como resultado, em parte, dessas intimidações, dessas ameaças do Talibã. Mas também por uma certa desilusão com o sistema, uma certa suspeição de que o Karzai ia realmente... muitas pessoas me disseram assim, o Karzai é que manda nesse negócio, vai ser feito, né, de acordo com a vontade dele, ele vai vencer e tal. E a outra coisa que aconteceu foi que o Talibã realmente não conseguiu fazer nenhum grande atentado no dia da eleição propriamente. Também porque a segurança estava muito, mas muito forte. Cabul, que era o epicentro, né, a capital, a província de Cabul estava toda selada, para dentro e para fora, nenhum carro passava. E a cidade de Cabul, que é uma cidade aí de cerca de 4 milhões de habitantes, tinha 40 checkpoints, bloqueios do exército e da polícia. Então, todos os carros estavam sendo revistados e muitas vezes. O nosso carro foi revistado inúmeras vezes no mesmo dia. Então, realmente, o Talibã não conseguiu nenhum grande atentado. Só antes e depois, né? Você falou da influência do Hamid Karzai, atual presidente do Afeganistão, que concorreu com Abdullah na oposição. Você acha realmente que a gente pode confiar numa eleição dessa natureza no Afeganistão, ou você acha que ainda tem aqueles... por exemplo, o Karzai se aliou muito aos líderes tribais, né? Você acha que a gente pode confiar no resultado de eleição desse? Não. Houve muitas evidências de irregularidades, né? Depois, no dia seguinte à eleição, eu fui para Kandahar, que é a cidade do sul, que é um reduto do Talibã, e também um reduto Pashtun, que é a etnia do Hamid Karzai. E lá as histórias eram muitas histórias de delegados de polícia que chegaram, pegaram a urna, levaram embora, depois voltaram com ela cheia de votos, evidentemente para o Karzai. Coisas assim muito rudimentares acontecendo. Então, dois aspectos, esse o de votos em favor do Karzai e o outro da própria abstenção. Quer dizer, os cálculos lá, eu tive com os pesquisadores lá de Kandahar, alemães, que disseram que o comparecimento deve ter sido de 5% na província de Kandahar. E esse comparecimento também foi inflado, né, pelo governo, para dar uma legitimidade para a eleição. O presidente americano Barack Obama, ele já anunciou que o Afeganistão seria a guerra dele, né? Quer dizer, que teria uma mudança de comportamento, que os Estados Unidos investiriam mais na paz no Afeganistão. Como é que você sentiu isso lá? Você sentiu uma presença muito grande de tropas americanas, por exemplo? Sem dúvida. A situação é a seguinte, são 101 mil militares estrangeiros, dos quais 62 mil são americanos e até o fim do ano serão 68 mil. Os restantes são dos países da OTAN, da Organização do Tratado Atlântico Norte, né? Mas a presença deles é muito ostensiva. Cabul, a capital, é uma cidade totalmente bloqueada militarmente, quer dizer, cheia de no-go areas, lugares onde você não pode passar, cheios de barricadas, né? E Kandahar, a presença é mais ostensiva ainda no sentido de comboios, né? Pelo menos uma vez por hora, né, passa um comboio, né, seja de americanos ou da OTAN. E quando eles passam, os celulares ficam todos bloqueados e todos os carros têm que ir para o acostamento. A cidade para quando eles passam e eles passam o dia inteiro. Então, realmente a presença é muito forte, muito nervosismo, porque os atentados, em geral, os carros-bomba, eles atravessam
no meio desses comboios e se explodem, né, para tentar atingir militares estrangeiros, como aconteceu na terça-feira antes da eleição. Foi um atentado assim. Né? Lorival, você, na época do Vietnã, dizia-se que os Estados Unidos não conseguiu vencer aquela guerra porque ele não havia conquistado os corações e as mentes da população. Como é que você acha que é a relação dos americanos com a população afegã? Acho que isso é um ponto importante dessa investida militar. Exatamente. Ontem mesmo o comandante das forças da OTAN no Afeganistão, ele emitiu uma nova diretriz sobre a atuação das tropas estrangeiras no país, que diz o seguinte: nós não vamos ganhar essa guerra derrotando o inimigo, nós vamos ganhar essa guerra conquistando a população civil. Então, por essa nova diretriz, a prioridade é não ter baixas civis e não violar as normas da cultura afegã, porque esse é um outro problema também. Eles invadem casas, eles querem revistar mulheres, abordar as mulheres, e são coisas inaceitáveis para os afegãos e tal. Então, os Estados Unidos perceberam que já há um grande incômodo com a presença deles, afinal já são 8 anos. Né? Em Kandahar eu fiquei surpreso de encontrar jovens de classe média defendendo o Talibã. São garotos adolescentes... Eu vi na sua entrevista para o Estado de São Paulo. Adolescentes que eram crianças na época do Talibã, né? E que dizem que naquela época o país era seguro, não havia essa violência toda, essas mortes, esses bombardeios. Né? Pessoas se ressentem muito de, por exemplo, quando tem um casamento, os afegãos têm o hábito de atirar para o alto e tal. E às vezes chegam aviões americanos e começam a bombardear a área por causa dos disparos. Ou então, me contaram também a história de um soldado americano que estava passando e alguém deu um tiro, o tiro não acertou o soldado, mas mesmo assim vieram aviões e bombardearam a área, matando civis e tal. Então há um ressentimento muito grande em relação a essa presença, está crescendo, está se fermentando. Né? E esses adolescentes, eu dizia, mas vem cá, você não podia soltar pipa na época do Talibã? Não, eu podia sim, mostraram até cicatriz de cerol nas mãos e tal. E eu falava, mas não tinha televisão. Não, tinha televisão na minha casa. Eu sei, as normas do Talibã eram mais ou menos, digamos, de uma forma sutil, eram dribladas, né? E eles têm saudade, eles acham que a vida era melhor naquela época. Você acabou de comentar que você esteve na cidade de Kandahar, que era uma espécie de capital informal do Talibã na época que o grupo estava no poder. Uma curiosidade pessoal, como é que você consegue diferenciar as pessoas do Talibã? Como é que elas se vestem de maneira diferente? Você conheceu algum pessoalmente? Como é que foi? Olha, essa foi a terceira vez que eu fui ao Afeganistão. Nas 2 vezes anteriores era bem mais fácil. Bom, na primeira vez, 2001, o Talibã estava no poder. Né? Eu entrevistei os Talibã, eram o governo. Na segunda vez, 2004, eu encontrei gente que não se assumia plenamente, mas as pessoas ao redor diziam, esse aí é um Talibã e tal. 2004, já na primeira eleição. Desta vez, já não dá mais para as pessoas se assumirem como sendo do Talibã, assim, porque realmente hoje é uma guerra mesmo, né, que há no país. Eu entrevistei um porta-voz do Talibã, mas pelo telefone, sem saber a localização dele. Agora, as pessoas convivem com os Talibã, porque durante o dia, os Talibã, muitos deles, trabalham normalmente, têm uma vida normal. E durante a noite é que saem para fazer as suas ações terroristas e tal. Então isso é muito conhecido no Afeganistão, o fato de que uma parte da população apoia ativamente o Talibã, mas de forma velada, né? Não assumida, porque senão vai preso e tal. Quanto aos jornalistas, quer dizer, além da dificuldade dos talibãs de saírem assim abertamente, também existe o risco de sequestro. Quer dizer, os talibãs eles têm sequestrado jornalistas e tal, e essa é uma outra limitação também. Existem áreas na província de Kandahar, na província de Helmand, que fica ali ao lado, no sul também, que realmente, se você for, é 100% de certeza que você não volta. Como é que era no seu caso? Como é que você tinha a sua segurança pessoal? Você tinha tradutor? Como é que era a sua equipe lá? Eu tinha no caso de Kandahar,
tinha um motorista que tinha sido jornalista do Talibã, ele foi da rádio Shariat, que era a rádio do Talibã, e ele hoje tem um carro e trabalha como motorista, assim, e tinha um jornalista que era meu guia, meu intérprete e tal. E eu estava de shalwar kameez, que é a roupa usada pelos afegãos, né, de barba, e com o meu disfarce de afegão, eu tenho cara de afegão, então não é tão difícil, é só ficar calado que você passa despercebido.